Olá, boa tarde nessa terça-feira danada de carnaval. Gazeta Entrevista pede com licença para entrar na sua casa e começar mais uma série de entrevistas aqui. Esse primeiro bloco a gente vai acabar falando sobre economia, é isso mesmo. Você que está aí depois numa ressaca danada do carnaval, vamos falar de economia regional e quem está aqui conosco é Júnior Esperotto. Ele é diretor de inovação da Associação Comercial e Industrial do Acre, da ACISA, e também presidente da Associação dos Distribuidores do Acre. É isso, Júnior? Prazer recebê-lo aqui. Isso mesmo, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar junto aqui na TV Gazeta, podendo trazer algumas informações e alguns esclarecimentos aí para a nossa população e os telespectadores daqui. Pois é, Júnior, em relação a esses esclarecimentos, é importante a gente falar a respeito desses últimos decretos que os representantes do governo do Acre formalizaram, né? E decretos, só para a gente falar o português claro, decretos são decisões que os gestores tomam, os governantes têm uma ideia, discutem com os assessores e decretam determinada coisa. Eu poderia destacar que pelo menos 3 decretos mexeram com a classe empresarial do Acre. O último decreto foi relacionado à questão de licitações. Você poderia explicar para a gente, de forma bem simplificada, bem simples, por que ele foi tão polêmico? Eu acho que o principal motivo da polêmica foi a falta de uma pré-conversa com o setor empresarial, né? Porque quando a gente teve acesso ao decreto, pareceu que de alguma forma o Estado do Acre, o governo, né, estava querendo privilegiar a compra de empresários de fora, né? Por que vocês tiveram essa impressão? Essa impressão veio de uma interpretação de como o decreto saiu escrito, dizendo que 75% das cotações deveria ser feito de empresas de fora do Estado. Isso naquele momento, naturalmente, causou... Bom, aí era danado. Foi estranho. Depois que a gente começou a ter alguma conversa com o governo, foi entendido que esse percentual estava relacionado apenas à fase preparatória das licitações, né? Então o objetivo, na verdade, era que o governo tivesse acesso a um preço verdadeiro de mercado. Mas a compra, sim, poderia ocorrer naturalmente no ato da licitação só de empresas acreanas. Mas, Júnior, vamos ver se eu entendi. Uma pessoa que está em casa nos assistindo também, vamos ver se eu estou com a dúvida dela. Na licitação, tem lá todas as empresas participando daquela licitação, aí o pregoeiro lá estabelece um determinado valor. E aí vocês colocam os preços de vocês. Aí ele é obrigado a cotar fora, pelo menos saber qual é o preço de empresas de outros estados que fazem aquele serviço. Ora, da mesma forma, o empresariado do Acre não está vulnerável, porque como é que pode o pregoeiro saber que determinado serviço lá fora é mais barato e mesmo assim ele vai pegar os serviços de vocês? Não, a gente acredita, inclusive, que esse decreto pode ser melhorado, né? A CISA, no primeiro momento, foi totalmente contra, depois ela editou que entendeu que o objetivo era trazer algum nível de eficiência para o Estado frente ao modus como estava ocorrendo as licitações aqui no estado do Acre, né? E essa fase que é obrigatório ele ter esses preços é a preparatória, como a gente falou, né? Nesse ato da licitação não, pode ter inclusive só empresas locais, né? Acreditamos que a melhoria nesse decreto e nessa legislação seria justamente trazer alguma diferenciação, principalmente para o micro e pequeno empresário que seja aqui do estado, para que ele tenha alguma vantagem. Olha, eu vou lembrar aqui, vou estabelecer aqui uma situação para a gente mostrar para o telespectador como isso aqui é uma discussão complicada do ponto de vista, se tratando de país, né? Imagine você que está nos assistindo, que você produza queijo. Vamos lá, você produz queijo, tem lá uma colôniazinha, uma fazendinha, e você produz queijo. Vá você tentar levar esse seu queijo para vender lá em Minas Gerais. Tente para ver se você vai conseguir vender o seu queijinho lá em Minas Gerais. Veja quais são as dificuldades que o governo mineiro vai impor ao seu produto. Então, assim, eu acho engraçado isso, porque quando o raciocínio se refere
ao Acre, a gente tem dificuldade de aceitar determinadas situações, né, Júnior? Principalmente que você fez uma analogia muito boa, né? Se a gente tentasse levar um produto até Minas Gerais. Então você imagina nós do Acre, que já estamos numa situação logística desprivilegiada, já temos muita despesa para trazer os produtos para cá, para conseguir produzir às vezes algo aqui, e a gente não tem algumas vantagens do próprio governo, né? Então, foi realmente polêmica essa mudança e a gente acredita, da forma como o governo tem dado abertura para diálogo, a gente acredita que ainda vai haver alguma evolução para melhorar essa situação das licitações. Né? Porque isso envolve até questão de pacto federativo, questões tributárias, tudo isso está envolvido. Qual foi um outro decreto, dessa vez, me parece que foi na gestão ainda do Tião Viana, os dois outros, né? Isso. Por que foram polêmicos também? Que decretos foram esses? Então, nós tivemos 2 decretos que ainda foram editados no governo anterior, né? E que vieram a tomar forma e entrar em efetividade e execução agora, né? Um deles, o primeiro, criou um comitê, né? Formado pela Secretaria de Fazenda, a PGE e o Ministério Público, com o objetivo de recuperar os ativos do Estado, ou seja, ir atrás dos devedores ou possíveis sonegadores, né? O que ficou mais estranho dentro desse decreto, que foi editado ainda pelo governo anterior, é que tem alguns poderes previstos no decreto que até parecem inconstitucionais, como, por exemplo, a autorização de conduzir coercitivamente o empresário para prestar esclarecimento, coisa que apenas um juiz deveria poder fazer, né? Então isso foi muito, muito estranho e a gente está ainda tentando conversar com o governo a respeito disso. Nós estamos falando de quanto esses ativos, digamos assim, que são promissórias não pagas por empresários locais, nós estamos falando de quanto? Na verdade, a Cefaz não tem uma estimativa exata desse valor, né? Quando eles começaram a ter a ideia desse comitê, o que pareceu, porque ele é um modelo parecido com o que tem no Mato Grosso, ele pareceu ter uma forma muito mais coercitiva mesmo, né? Muito mais de intimidar policialesca, né? Nesse sentido, a natureza. Porque de fato buscar alguém que está devendo ao Estado do Acre, porque os devedores são devidamente registrados na Secretaria de Fazenda e existem os meios legais para que sejam cobrados, as dificuldades com relação aos seus registros, para que eles procurem se regularizar. Então a CISA não entendeu direito o que motivou a formalização desse decreto. Né? A CISA até estranhou, né, no governo atual, que foi um governo eleito pela população, justamente para mudar a forma como o Estado do Acre vinha sendo conduzido, né? Trazer, ou seja, botar em prática um decreto feito pelo governo anterior, né, com um aspecto totalmente daquele modo que era antigamente, né? Então não parece muito com a cara da gestão atual. Então a gente acredita ainda que o governo atual, organizando a casa, ainda vai rever a situação desse decreto. Pelo que você está falando, o atual governo está com um ambiente mais disposto ao diálogo, né? Pelo menos apesar de ter editado o decreto a respeito das licitações. Né? O decreto das licitações foi estranho, né? Mas assim, a classe empresarial, desde o momento que o novo governo tomou posse, tem sentido uma abertura muito maior de diálogo, de conversa. É óbvio que a gente entende também que essa fase inicial ela é muito conturbada, né? Até botar tudo ainda está, dia. Né? Ainda está um pouco. Complicado. E o terceiro decreto? O terceiro decreto, esse é um muito preocupante aspectos econômicos para todo mundo. É um decreto que veio no último dia útil do governo anterior, né? Então fica uma coisa até esquisita. Foi um decreto editado no dia 28 de dezembro de 2018, que pôs fim, através da Cefaz, do governo do Acre, a um benefício fiscal que o nosso estado tem, que é um benefício federal, né? Das áreas de livre comércio. A gente está falando aí de Epitaçolândia, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Né? Isso. Esse benefício que o Estado do Acre em nada entra nesse benefício, o Estado do Acre não perde nada da arrecadação dele, ele arrecada todo o ICMS, ele é pago pela União e tem a ver com o estado da onde a mercadoria está vindo. Ele é para beneficiar a população local. Tanto que a última vez que o DIEESE fez a medição da cesta básica aqui no estado do Acre, isso foi eu acho que em 2017, quando ele relacionou, o Acre tinha a cesta básica mais barata do Brasil.
mesmo não tendo a produção de todos os produtos aqui. Sem esse benefício, isso não poderia acontecer, Não né? poderia, e aí você ia ter dois efeitos, né? Primeiro, um possível aumento geral de preços para a população, especialmente na cesta básica. E segundo, você teria uma perda da competitividade por parte dos empresários, que atuam no setor tanto atacadista como no mercantil, né? Não, o efeito é falta possibilidade de ter desemprego e o preço ir lá para cima. Pode até, quem sabe, até rarear um ou outro produto. A gente acredita no nosso estudo que, inclusive, haveria perca de arrecadação para o estado do Acre. Porque o que aconteceria? Às vezes as pessoas não entendem como funciona o ICMS, que é uma das principais fontes de receita do nosso estado, própria é a maior que o estado tem. Quando a mercadoria vem do sul, do sudeste, ela traz um volume maior de ICMS para ser recolhido aqui. Se essa mercadoria vem de Rondônia, o volume é menor. Então, se a gente iria perder competitividade para o estado vizinho, que continua com esse benefício funcionando normalmente, o benefício que tem mais de 20 anos da área de comércio, o que aconteceria? A gente teria menos venda de empresários daqui, mais de fora e ainda menos arrecadação para o nosso estado do Acre. Seria difícil um empresário que teimasse em ficar aqui, né? Olha, na verdade, até já está no nosso planejamento o estudo sobre a saída do estado do Acre de muitas empresas do nosso ramo. Porque realmente mantendo-se esse último decreto, ficaria inviável conseguir competir com empresas que estão tendo ainda esse benefício. Mas em que pé que está esse decreto? Então, a gente tem conseguido também conversar bastante com a equipe técnica do governo. A gente tem tido abertura, tem se discutido bastante a respeito desse decreto e a gente tem uma promessa de que algo será visto ainda agora no mês de março, né? Então, a gente está esperançoso sim que o governo que foi eleito, teve o apoio da população, teve o apoio da classe empresarial para trazer um ambiente melhor de negócio para nós, para a nossa população, vá sim reconsiderar e alterar esse decreto. O fato é que o tempo está passando e se essa decisão não for definida logo, não for concretizada, o cenário econômico pode ficar mais complicado ainda. Pode. Você vê que todo mundo sabe que a nossa economia no Brasil, e especialmente no Acre, já não está tão boa, né? Então, são os governantes que têm que se preocupar com isso. Nós, da classe empresarial, naturalmente, nos preocupamos ainda mais porque a gente vive exclusivamente no mercado. Então, eu acho que qualquer medida que afete a nossa economia, que já não é tão forte, afinal, 50% do PIB é o orçamento do Estado, praticamente, a gente precisa fortalecer cada vez mais isso. O governo demonstrou que quer apoiar muito o agronegócio e a iniciativa privada. Então eu acho que está no momento dele demonstrar que tem consideração pela nossa classe, nos ajudar e ajudar naturalmente a população do modo geral, né? Exatamente, porque esse debate, além de tentar fortalecer as empresas, tem um impacto direto na renda das pessoas, né? No preço dos produtos que as pessoas vão consumir. Júnior, obrigado pela tua vinda aqui no Gazeta Entrevista. Espero que a gente possa contar outras histórias a respeito desses decretos aí em outro tom. Eu que agradeço e a CISA está à disposição para conversar aqui com o governo e com toda a sociedade, sempre à disposição. Obrigado, Júnior. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.